Olha, minha criança, se você me visse hoje, talvez pensaria que sou só mais uma velhinha que passou a vida tranquila no interior. Pois se engana redondo. Eu tenho 78 anos hoje, e carrego uns segredos que fazem minha alma doer igual dente inflamado. Segredos que vou revelar em detalhes. Você sabe o que é crescer sabendo que sua mãe morreu para você nascer? E que ela tinha apenas 12 anos quando isso aconteceu. 12 anos, minha filha. Uma criança que mal tinha deixado de brincar de boneca quando engravidou de mim. Minha mãe, Maria Santos, era uma menina franzina que morava aqui mesmo neste interior, numa casinha de taipa que nem existe mais. O nome dela está escrito na cruz de madeira lá no cemitério velho, toda carcomida pela chuva e pelo tempo. A história que me contaram é que meu pai, Juarez Santos, tinha uns 32 anos quando se juntou com minha mãe. Hoje a gente chama isso de outros nomes, né? Mas naquela época, em 46, era normal o homem mais velho casar com menina nova. Normal e aceito por todo mundo, inclusive pelos pais da menina, que viam isso como um alívio, uma boca a menos para alimentar. Minha avó Benedita me contava que minha mãe era uma coisa frágil, miudinha como um passarinho. Quando a barriga começou a crescer, ela ficou com medo. Chorava escondido atrás da casa, abraçada com a boneca de milho que a mãe dela tinha feito. Imagina só a judiação, grávida, e ainda brincando de boneca. O parto foi em casa, como todos naquela época. Não tinha médico, não tinha hospital, só a parteira, Dona Sebastiana, uma negra velha que conhecia de ervas e rezas. Minha avó me contou que o parto durou 2 dias inteiros, 2 dias de gritos que ecoavam pela casa de taipa. No final eu nasci, mas minha mãe se foi numa hemorragia que tingiu de vermelho os lençóis de algodão cru que minha bisavó tinha tecido. Meu pai, quando viu aquele sangue todo e ouviu que a esposa tinha morrido, sumiu igual fumaça. Pegou o cavalo e desapareceu no meio da madrugada, deixando para trás uma criança de horas de vida e uma família destroçada. Nunca mais ninguém soube dele. Dizem que foi para São Paulo tentar a vida. Outros falam que morreu de cachaça em algum boteco perdido. Para mim, tanto faz. Ele me abandonou antes mesmo de eu abrir os olhos direito. Quem me criou foi minha avó Benedita. Ela era mãe do meu pai, uma mulher de 50 anos, seca como graveto, que lavava roupa para a igreja e para as famílias mais abastadas da cidade. As mãos dela eram iguais lixa de tanto esfregar roupa na pedra do rio. E a boca dela só se abria para rezar ou para dar bronca. Vó Benedita tinha uma religiosidade que beirava o fanatismo. A casa dela, que virou minha casa, era cheia de santos. São Sebastião cravado de flecha, Santa Luzia com os olhos na bandeja, Nossa Senhora das Dores com o peito atravessado de espadas. Todo canto tinha um santo olhando, e ela dizia que eles estavam vigiando cada movimento meu. Acordava todo dia às 4 da manhã com o sino da igreja. Primeiro, reza do terço. Depois café preto com farinha e rapadura. Aí começava o dia de trabalho. Eu aprendi a andar no meio de trouxas de roupa suja, respirando aquele cheiro forte de sabão de cinza misturado com suor e urina das roupas dos outros. Desde pequeninha eu ajudava no que podia. Com 5 anos já separava a roupa por cor. Com 8 já sabia esfregar na pedra igual gente grande. As mãos ficavam em carne viva, mas se eu reclamasse levava uma vara de marmelo nas costas. Trabalho não mata ninguém, preguiça sim, ela repetia sempre. A educação que recebi era baseada no medo. Medo de Deus, medo do diabo, medo do pecado, medo de tudo. Se eu quisesse brincar na rua com outras crianças, ela dizia: menina direita não fica se misturando com qualquer um. Se eu olhasse para algum menino da vizinhança, levava uma surra e ficava 3 dias só na água e farinha. Mulher que dá olhada em homem vai parar no inferno. Ela gritava enquanto a vara estralava nas minhas costas. A escola foram só 3 anos na igreja mesmo. Aprendi a ler para conseguir estudar a Bíblia e fazer as orações. Matemática era só o básico, somar, diminuir, para conseguir contar o dinheiro das lavagens.
O padre Joaquim, um homem baixinho e gordo que sempre cheirava a vinho, dizia que mulher não precisava estudar muito. Lugar de mulher é cuidando da casa e dos filhos, ou servindo a Deus no convento. E foi aí que minha avó teve a ideia que mudou minha vida para sempre. Quando fiz 12 anos, a mesma idade que minha mãe tinha quando engravidou de mim, ela decidiu que eu ia ser freira. Não perguntou o que eu queria, não. Simplesmente decidiu. Helena, ela disse uma noite, você vai entrar para o convento. É a única forma de uma órfã como você ter uma vida digna. Lá você vai ter comida, casa e vai servir ao nosso Senhor. Eu tentei argumentar. Disse que queria a segunda opção, que o padre Joaquim sugeria, casar, ter filhos, ter uma família normal. Mas ela me olhou com aqueles olhos duros e falou, você mora comigo, eu decido, vai ser freira e pronto. Durante 4 anos, de 12 a 16, ela me preparou para o convento. As rezas aumentaram para 6 vezes por dia. Jejuns todas as sextas-feiras. Qualquer demonstração de vaidade. Arrumar o cabelo, cantar uma música, sorrir à toa, resultava em castigo. Ela queria me entregar pura e quebrada para o convento. Lembro até hoje do dia em que fomos ao convento Santa Teresinha para conversar com a Madre Superiora. Era início dos anos 63. Eu estava com 16 anos, recém-completados. O convento ficava numa cidade maior, a 2 horas de viagem de charrete. Nunca tinha saído da minha cidade, então para mim aquilo era como ir para outro mundo. O convento era uma construção grande, de pedra, com torres altas e janelas pequenas, que pareciam olhos observando tudo. O portão de ferro fazia um barulho sinistro quando abria. O jardim era bonito, cheio de flores brancas e uma fonte no meio, mas tinha uma tristeza no ar que eu sentia na pele. A Madre Sacramento que dirigia o lugar era uma mulher alta, magra, com uns 60 anos. O rosto dela era igual máscara de cera, sempre sério, sempre controlado. Os olhos eram pequeninos e escuros, que pareciam estar sempre julgando. Ela conversou com minha avó como se eu nem estivesse lá. A menina parece ter uma boa vocação, disse ela, me examinando como quem examina uma vaca no mercado. É órfã, não tem vícios mundanos, foi criada na religião, pode dar uma boa freira. Minha avó sorriu, satisfeita. Era o que ela queria ouvir. Acertaram tudo ali mesmo. Eu entraria como noviça no final de março de 63. Traria apenas 2 mudas de roupa simples, que mesmo assim seriam trocadas pelo hábito religioso. A viagem de volta para casa foi em silêncio. Eu olhava a paisagem passando, os pastos, as casas de taipa, as crianças brincando na beira da estrada, e pensava que talvez fosse a última vez que veria aquilo tudo como pessoa livre. Na última semana antes de ir para o convento, minha avó me deu os últimos conselhos. Obedeça sempre. Nunca questione. Reze muito. E lembre-se, eu amo você, faço isso porque é o melhor para a sua vida. No dia 28 de março, uma segunda-feira fria de outono, saí de casa levando apenas uma trouxa com 2 saias, 2 blusas e a Bíblia que minha avó me deu de presente. Ela me levou até o portão do convento, me deu um abraço e disse, agora você é propriedade de Deus. O portão se fechou atrás de mim com um estrondo que ecoou pelos corredores de pedra. Eu estava com 16 anos, órfã, sem educação e sem opção. Pensava que ia encontrar paz, propósito e uma família religiosa. Como eu estava enganada. Já no primeiro momento que entrei, a Madre Sacramento me examinou e disse, você será a irmã Maria das Dores. A partir de agora, esqueça seu nome anterior. Você morreu para o mundo. Os primeiros dias no convento Santa Teresinha foram como aprender a respirar debaixo d'água. Tudo era novo, diferente e assustador. O prédio por dentro era ainda mais imponente que por fora, corredores compridos de pedra fria, tetos altos que faziam eco de qualquer sussurro, e um cheiro constante de incenso misturado com mofo e cera de vela. Me deram um quarto minúsculo no dormitório das noviças.
2 camas de ferro com colchão fino, um crucifixo na parede e 2 bacias para lavar o rosto. A janela era pequena e dava para o pátio interno, onde via outras freiras caminhando sempre em silêncio, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. A rotina era rígida como prisão. Acordar às 4:30 da manhã com um sino. Primeira oração às 5. Café da manhã às 6. Café preto, pão duro e às vezes um pedaço de queijo. Depois começavam os trabalhos: faxina, lavanderia, cozinha, cuidar das crianças do orfanato, orações de hora em hora, almoço ao meio-dia, sopa rala, feijão, arroz e raramente um pedaço de carne. Mais trabalho até às 6 da tarde. Jantar igual ao almoço. Última oração às 9 e dormir. Silêncio era a regra. Só podíamos falar durante as refeições e mesmo assim em voz baixa e sobre assuntos edificantes. Risadas eram proibidas. Cantar também, a não ser os hinos religiosos. Qualquer manifestação de alegria ou espontaneidade era vista como leviana e resultava em penitência. As outras noviças eram meninas como eu, a maioria entre 16 e 20 anos. Algumas tinham vindo por vocação, outras por força da família. Havia também as que estavam ali para se esconder, meninas que tinham engravidado solteiras e foram mandadas para lá pela família para esconder a vergonha. Irmã Conceição era minha companheira de quarto. Uma menina de 18 anos, filha de fazendeiro, que estava ali porque os pais descobriram que ela tinha se envolvido com um peão da fazenda. Ela chorava toda noite, baixinho, para não ser ouvida. Meu pai disse que é aqui ou a rua. Ela me contou numa dessas noites. Prefere ter uma filha freira do que uma filha perdida. A Madre Sacramento comandava tudo com punho de ferro. Era uma mulher que nunca sorria, nunca demonstrava afeto. Falava sempre em voz baixa, mas havia algo nos olhos dela que gelava o sangue. As outras freiras mais velhas a tratavam com uma mistura de respeito e medo que me deixava inquieta. Irmã Benedita, sim, o mesmo nome da minha avó, era responsável pelas noviças. Uma mulher de uns 40 anos, sempre nervosa, que gaguejava quando a madre estava por perto. Ela nos ensinou as regras básicas: sempre andar com os olhos baixos, nunca questionar uma ordem, nunca falar mal de uma irmã mais velha e principalmente nunca jamais entrar em certas partes do convento sem autorização. O porão é proibido para vocês, ela disse no primeiro dia. Ali ficam os mantimentos e as relíquias antigas. Apenas as irmãs superiores podem descer lá. Também nos alertou sobre os horários de visita dos padres. Quando os reverendos estiverem no convento, vocês devem se retirar para os quartos ou para a capela. Não devem ficar vagando pelos corredores. Isso me pareceu estranho na época, mas não questionei. Meu primeiro trabalho foi na lavanderia. Acordava ainda mais cedo para ajudar com as roupas do convento e do orfanato. Era um trabalho pesado, principalmente no inverno, roupas que pareciam nunca acabar. Mas eu estava acostumada. Era o que fazia com minha avó desde criança. Foi na lavanderia que conheci a irmã Dolores, uma freira de uns 50 anos que estava lá há mais de 20. Ela era diferente das outras, falava pouco, mas quando falava, havia uma tristeza profunda na voz. Os olhos dela eram de quem tinha visto coisas demais. Você é nova aqui, ela me disse um dia, enquanto estendíamos lençóis no varal. Tem cara de menina boa. Espero que continue assim. Como assim, irmã? Ela olhou ao redor, verificando se estávamos sozinhas, e sussurrou: este lugar muda as pessoas. Algumas para melhor, outras. Ela não terminou a frase, mas o jeito que balançou a cabeça me deu arrepios. Nos primeiros meses, tentei me adaptar. Cumpria todas as regras, rezava com fervor, trabalhava sem reclamar. Pensava que se fosse uma boa noviça, encontraria a paz que minha avó dizia que encontraria ali. Mas havia coisas estranhas que começaram a me incomodar. Primeiro, os gritos. Às vezes, tarde da noite, eu ouvia gritos abafados vindos de algum lugar do convento. Quando perguntei para a irmã Conceição se ela também ouvia,
Ela ficou pálida e disse: não escutei nada, e você também não devia ter escutado. Segundo, o movimento estranho no orfanato. Mulheres grávidas chegavam de vez em quando, sempre à noite, sempre escondidas. Ficavam algumas semanas e depois sumiam, às vezes com bebê, às vezes sem. Quando perguntei sobre isso, me disseram que eram casos especiais e que eu não devia me intrometer. Terceiro, os padres visitantes. Pelo menos uma vez por semana, chegavam padres de outras cidades para reuniões espirituais com a Madre Sacramento. Eram sempre homens mais velhos, bem vestidos, que chegavam em carros bons. Durante essas visitas, as noviças eram proibidas de circular pelo convento principal. E quarto, o mais estranho de todos, havia umas 5 ou 6 freiras que nunca falavam com ninguém. Andavam sempre com a cabeça baixa. Faziam o trabalho delas e sumiam. Quando tentei cumprimentar uma delas, ela me olhou com tanto terror nos olhos que parei no meio da frase. Essas aí são as Irmãs do Silêncio, me explicou Irmã Dolores. Fizeram votos especiais de não falar com as noviças. Mas por quê? Por quê? Ela hesitou. Porque sabem de coisas que é melhor não saber. Eu estava completamente confusa. Aquilo não parecia o ambiente de paz e santidade que eu esperava. Havia tensão no ar, medo disfarçado de obediência e segredos em cada canto. A primeira vez que vi algo realmente perturbador foi durante uma madrugada de junho de 65. Eu tinha levantado para usar o banheiro quando ouvi vozes vindas do corredor principal. Curiosa e burra, decidi dar uma olhada. Vi a Madre Sacramento conversando com um homem bem vestido de uns 50 anos, que não era padre. Ele tinha uma pasta de couro na mão e estava entregando um envelope grosso para ela. Consegui ouvir apenas alguns fragmentos. Próxima semana trazemos outra. Família já pagou adiantado. Documentos prontos como sempre. Quando a madre virou na minha direção, corri de volta para o quarto com o coração disparado. Deitei e fingi estar dormindo, mas fiquei a noite inteira pensando no que tinha visto. No dia seguinte, durante o café da manhã, a madre fez um anúncio. A partir de hoje, Irmã Maria das Dores será transferida para trabalhar na enfermaria do orfanato. Irmã Piedade precisa de ajuda com os cuidados das crianças. A enfermaria do orfanato ficava no 2º andar, numa parte mais isolada do convento. Era lá que ficavam as crianças doentes, os bebês recém-nascidos e também as mulheres grávidas que apareciam de vez em quando. Irmã Piedade era uma mulher de uns 45 anos, gorda e suada, que tinha um jeito rude de tratar tanto as crianças quanto as mulheres. Você vai me ajudar aqui, ela disse no primeiro dia. Me vai aprender a primeira regra. O que você vê aqui, fica aqui, entendeu? Se a Madre Sacramento mandou você aqui, é porque confia na sua discrição. Nos primeiros dias meu trabalho era simples: trocar fraldas, dar banho nas crianças, ajudar a preparar as mamadeiras. Mas logo percebi que havia uma divisão clara na enfermaria. De um lado as crianças órfãs normais. Do outro, uma ala separada, sempre trancada, onde ficavam os bebês especiais e as mulheres grávidas. Quem são aquelas mulheres? Perguntei para a Irmã Piedade numa tarde. Moças que cometeram pecados e estão aqui para se redimir? Ela respondeu sem olhar para mim. Não é da sua conta. Mas minha curiosidade era maior que minha prudência. Numa tarde, em que Irmã Piedade tinha saído para buscar suprimentos na cidade, consegui abrir a porta da ala separada. O que vi ali me fez entender que eu não estava num convento comum. Estava em algo muito pior. A ala separada da enfermaria era como outro mundo dentro do convento. Havia 6 quartos pequenos, cada um com 2 camas de ferro e um crucifixo na parede. Em 4 desses quartos, estavam mulheres grávidas, todas muito jovens, algumas parecendo ter menos idade que eu. Quando abri a primeira porta, me deparei com uma menina de uns 15 anos, barriga enorme, deitada de lado e chorando baixinho. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos e perguntou: "A senhora é a nova freira? Por favor, me diga quando meu bebê vai nascer. Elas não me falam nada."
Meu coração apertou. Eu não sei. Sou só uma noviça. Qual é seu nome? Rosa. Rosa da Silva. Vim de uma cidade pequena lá perto de Belo Horizonte. Minha família me trouxe aqui quando descobriu que eu estava esperando o bebê. E o pai da criança? Ela baixou o olhar envergonhada. Era o filho do fazendeiro onde meu pai trabalhava. Quando souberam, mandaram meu pai embora e me trouxeram para cá. Disseram que aqui eu podia ter o bebê em segurança e depois decidir o que fazer. Nos outros quartos, encontrei histórias parecidas. Maria, 16 anos, engravidou do patrão quando trabalhava como empregada doméstica. Joana, 14 anos, foi abusada pelo próprio tio. Carmen, 17 anos, se apaixonou por um rapaz e os pais descobriram quando já era tarde. Todas tinham algo em comum. Eram pobres, vulneráveis, e foram trazidas ali pelas famílias que queriam esconder a vergonha. E todas estavam apavoradas, porque ninguém explicava direito o que ia acontecer depois que os bebês nascessem. Fiquei tão chocada conversando com elas, que não ouvi Irmã Piedade voltar. Quando ela me encontrou na ala separada, o rosto ficou vermelho de raiva. O que você está fazendo aqui? Eu não te autorizei a entrar. Desculpe, irmã. Eu só queria ajudar. Ajudar. Sua ajuda aqui é fazer o que eu mando, não ficar bisbilhotando onde não deve. Ela me pegou pelo braço com força. E outra coisa, essas moças estão aqui para ter os bebês e entregar para adoção. É um serviço de caridade que fazemos para famílias que não podem ter filhos. Não é da sua conta saber mais detalhes. Naquela noite não consegui dormir. Alguma coisa não batia certo. Por que aquelas meninas estavam apavoradas se era só uma adoção normal? Por que eram mantidas isoladas? E por que a Irmã Piedade ficou tão nervosa quando me encontrou lá? Dias depois, Rosa entrou em trabalho de parto. Era uma madrugada de setembro, fria e chuvosa. Os gritos dela ecoavam pela enfermaria, gritos de dor e desespero que me gelaram a alma. Irmã Piedade mandou eu ficar na parte principal da enfermaria, cuidando das outras crianças, mas os sons atravessavam as paredes. O parto durou horas. De vez em quando eu via a Irmã Piedade correndo pelos corredores, buscando toalhas, água quente, medicamentos, e vi também algo que me deixou intrigada. Um homem bem vestido, o mesmo que eu tinha visto conversando com a Madre Sacramento meses antes, esperando numa sala ao lado. Quando finalmente os gritos pararam, ouvi o choro de um bebê, um choro forte, saudável. Meu coração se encheu de alívio. Pelo menos a criança tinha nascido bem. Mas aí aconteceu algo estranho. Pouco tempo depois, os choros do bebê pararam. E então ouvi Rosa gritando: "Meu filho! Onde está meu filho?" Ele estava chorando. "Por que parou?" A voz de Irmã Piedade respondeu, firme e fria: "Seu filho nasceu morto, minha filha. Foi a vontade de Deus." "Não. Eu ouvi ele chorar. Ele estava vivo. Você está delirando. O parto foi difícil. Você está confusa. O bebê nasceu morto." Os soluços de Rosa continuaram a noite toda. Soluços de uma mãe que sabia no fundo do coração que seu filho estava vivo. Na manhã seguinte, vi Irmã Piedade entregar um envelope grosso para o homem bem vestido. Ele saiu pela porta dos fundos, carregando uma cesta coberta com panos brancos. Uma cesta que tinha barulhos. Foi aí que entendi o que estava acontecendo. Naquela tarde, quando Rosa finalmente conseguiu se levantar, ela me procurou. Estava pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas determinada. "Irmã Maria, eu sei que a senhora é nova aqui, mas parece boa pessoa. Meu filho não nasceu morto. Eu ouvi ele chorar. Chorou por um bom tempo." "Rosa, talvez você esteja confusa." "Não estou confusa coisa nenhuma. Eu sou mãe e sei quando meu filho está vivo." Ela segurou meu braço. "Eles levaram meu menino. Venderam ele. Eu tenho certeza." "Venderam? Isso é uma acusação muito grave. Escuta aqui.
Ela olhou ao redor, se certificando de que estávamos sozinhas. Minha prima trabalhou numa casa rica em Belo Horizonte. Ela me contou que há famílias que pagam muito dinheiro para conseguir bebês. Bebês de meninas como eu, pobres, que ninguém vai procurar. O coração disparou no meu peito. Você tem certeza do que está falando? Tenho. E não sou a primeira. A menina que estava no meu quarto antes de mim, Antônia, passou pela mesma coisa. Bebê nasceu chorando e depois morreu. Ela saiu daqui louca de dor. Naquela noite, decidi investigar. Esperei todo mundo dormir e fui até o escritório da Madre Sacramento. A porta estava trancada, mas a janela do escritório dava para um pequeno pátio interno. Consegui subir numa árvore e espiar lá dentro. Não tinha ninguém. Entrei facilmente pela janela. Lá dentro, como uma bandida se escondendo da polícia, eu vasculhei tudo. O que vi me fez entender a dimensão do horror. Você vai ficar tão chocada quanto eu fiquei. Parece coisa de filme. Havia uma mesa cheia de documentos, dinheiro e fotografias. Fotografias de bebês, com preços escritos embaixo. E havia também certidões de óbito falsas, todas assinadas pelo mesmo médico, Dr. Sebastião Rodrigues. Num caderno aberto vi uma lista com nomes de famílias ricas, endereços, e ao lado de cada nome, um valor em dinheiro. Valores que iam de 5.000 a 15.000 cruzeiros, uma fortuna para a época. Na gaveta entreaberta, vi envelopes com dinheiro, muito dinheiro, e cartas de agradecimento de famílias que tinham adotado crianças. Entendi tudo naquele momento. O convento Santa Teresinha não era apenas um lugar religioso. Era uma empresa que lucrava com o desespero de meninas pobres e os desejos de famílias ricas que não podiam ter filhos. Se escondiam por trás do nome de Deus. As meninas chegavam grávidas, tinham os bebês e eram informadas que as crianças tinham morrido. Os bebês eram vendidos para famílias ricas que pagavam bem por eles. Todo mundo ganhava. O convento ficava com o dinheiro, as famílias ricas ficavam com os bebês, e as famílias pobres se livravam da vergonha. Todo mundo ganhava, menos as verdadeiras vítimas, as mães. Quando voltei para o quarto, encontrei Rosa me esperando. A irmã descobriu. Não foi? Não consegui mentir. Descobri, meu filho está vivo? Está. E provavelmente numa casa rica, sendo criado por pessoas que pagaram muito dinheiro por ele. Rosa desabou em lágrimas. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva. Eles me roubaram meu filho. Roubaram e ainda me fizeram acreditar que era culpa minha, que foi castigo de Deus. Rosa, escuta. Não podemos fazer nada agora. Se eles descobrirem que sabemos, eu sei. Mas um dia, irmã Maria, um dia alguém vai pagar por isso. Na semana seguinte, Rosa foi embora. Disseram que ela tinha se recuperado e voltado para a família. Mas antes de ir, ela me deu um recado. Se um dia você sair daqui, conte para todo mundo o que eles fazem. Conte que eles vendem bebês como se fossem porcos no mercado. Depois que Rosa foi embora, minha vida no convento mudou completamente. Agora eu sabia que estava no meio de um crime. Um crime organizado, sistemático, que envolvia documentos falsos, médicos corruptos e famílias ricas sem escrúpulos. E eu era cúmplice, querendo ou não, porque sabia e não podia fazer nada. Essa foi a primeira vez que entendi que o convento Santa Teresinha não era a casa de Deus. Era a casa do diabo vestido de santo. Depois do caso da Rosa, minha vida no convento virou um pesadelo acordado. Eu sabia demais. Isso me deixava numa posição perigosa. Irmã Piedade passou a me vigiar constantemente. Eu senti os olhos da Madre Sacramento me seguindo pelos corredores. Elas nunca me flagraram, graças a Deus, mas sentiam que eu não era como elas. O pior é que eu me via dividida entre dois sentimentos que brigavam dentro do meu peito. De um lado, queria sair correndo daquele lugar maldito, voltar para minha avó, mesmo sabendo que ia levar uma surra danada por ter falhado como freira. Do outro lado, como eu podia abandonar aquelas meninas? Como ia dormir em paz sabendo que outras Rosas iam chegar, iam ter seus bebês roubados
E eu não estaria lá para pelo menos dar um pouco de consolo, mas para onde eu ia? Eu era órfã, sem educação, sem dinheiro, sem nada. Minha avó tinha me entregue ali, como quem entrega um animal no pasto. Será que ela me aceitaria de volta? E mesmo que aceitasse, eu ia viver para sempre com o peso de saber que podia ter ajudado e não ajudei? Noites e noites eu ficava acordada, ouvindo a respiração pesada da irmã Conceição, planejando. Às vezes pensava em escrever uma carta para as autoridades, mas que autoridades? O delegado da cidade era compadre do prefeito, que era amigo dos fazendeiros ricos. E quem ia acreditar numa noviça órfã, acusando um convento respeitado? Outras vezes pensava em conversar com irmã Dolores. Ela parecia saber de coisas, parecia sofrer com o que via. Talvez ela pudesse me ajudar, ou pelo menos me dar um conselho. Mas e se ela contasse para a madre? E se fosse uma armadilha? A resposta para todas essas dúvidas chegou numa manhã de outubro de 68, quando uma nova menina foi trazida para a enfermaria. Uma menina que mudou tudo. Ela não podia ter mais que 13 anos. Cabelo loiro, olhos azuis, toda machucada. Não era como as outras meninas pobres que chegavam ali. Pela roupa, pelo jeito de falar, dava para ver que vinha de família com dinheiro. Quando irmã Piedade me mandou levar comida para ela, consegui conversar. Nessa época a irmã já sabia que eu via coisas e não me metia. Pelo menos era o que eu fazia ela pensar. Como você se chama? Ana Beatriz Vilela Santos. Ela respondeu baixinho, sem levantar os olhos. Meu pai é desembargador. Meu coração gelou. E como você veio parar aqui? Ela começou a chorar. Meu tio, o irmão do meu pai, ele fez coisas comigo quando eu ficava na fazenda dele. Quando minha mãe descobriu que eu estava esperando o bebê, ela ficou louca. Disse que ia ser um escândalo, que ia acabar com a carreira do papai. E eles te trouxeram aqui. Papai conversou com a Madre Sacramento. Pagaram muito dinheiro para ela me esconder aqui até nascer o bebê. Disseram que depois iam me mandar para um colégio interno na França, para eu nunca mais voltar ao Brasil. E meu filho colocariam para adoção. Ali estava a diferença. Ana Beatriz era rica, mas estava na mesma situação das outras meninas. A diferença é que os pais dela tinham pagado para esconder o problema, enquanto os pais das outras meninas pobres tinham sido pagos para entregar as filhas. A menina estava me explicando que o pai amava muito ela, mas era influenciado pela mãe. Disse que a mãe dela só pensava em aparências. Ficamos amigas. Vi que ela queria o filho para ela, não queria deixar para adoção. Ana Beatriz, escuta bem o que eu vou te falar. Quando seu bebê nascer, eles vão dizer que morreu. Mas não morreu. Eles vendem os bebês para famílias ricas. Ela me olhou, com os olhos arregalados. Isso é mentira. Eu vi com meus próprios olhos. Aconteceu com Rosa, aconteceu com Antônia e outras. E vai acontecer com você também. Mas meu pai pagou muito dinheiro. Exato. Pagou para esconder você. Mas o bebê vale mais dinheiro ainda. É lucro em cima de lucro. Ana Beatriz ficou em silêncio por um tempo longo. Quando falou de novo, a voz dela tinha mudado. Meu pai não sabe de nada disso? Duvido. Ele deve achar que realmente é só para esconder a gravidez. Então eu preciso avisar ele. Foi aí que tive uma ideia perigosa, mas que talvez fosse nossa única chance. Ana Beatriz, você sabe escrever bem. Claro que sei. Estudei no Sacré-Cœur. Então escuta. Você vai escrever uma carta para seu pai contando tudo. Tudo mesmo. O que fazem aqui. Como roubam os bebês. Como falsificam os documentos. Mas não pode assinar seu nome. Por quê? Porque se eles descobrirem que foi você, vão te matar. E a mim também. Você vai assinar como uma freira arrependida. Alguém que quer denunciar os crimes, mas não pode se identificar. E como vamos mandar a carta? Deixa isso comigo. Naquela noite, Ana Beatriz escreveu a carta mais importante da nossa vida. Com a letra bonita dela, de menina educada, contou tudo. O esquema,
Os nomes, os valores. É claro que não me lembrei de tudo. Eram coisas demais. Ela pedia para o pai dela investigar, prometendo mais informações se ele quisesse. Agora eu precisava descobrir um jeito de mandar aquela carta sem ser descoberta. E foi aí que lembrei da irmã Dolores. No dia seguinte, procurei ela na lavanderia. Meu coração batia como tambor de festa junina. Mas eu sabia que não tinha escolha. Era nossa única chance. Irmã Dolores, comecei, fingindo dobrar os lençóis. Posso conversar com a senhora? Ela olhou ao redor como sempre fazia, verificando se estávamos sozinhas. Fala baixo, menina. A senhora disse que este lugar muda as pessoas. Que algumas mudam para pior. Respirei fundo. Eu descobri por quê. Os olhos dela se arregalaram. Menina, pelo amor de Deus, não. Eles vendem os bebês, irmã Dolores. Eu vi os documentos, vi o dinheiro, vi tudo. Ela largou a roupa que estava segurando e se encostou na parede, como se tivesse levado um soco no estômago. Jesus Cristo, você viu mesmo? Vi, e tem uma menina lá em cima, filha de desembargador, que escreveu uma carta contando tudo para o pai dela. Mas eu preciso de ajuda para mandar. Irmã Dolores ficou em silêncio por uns minutos que pareceram horas. Quando falou, a voz dela estava tremendo. Eu sempre soube que tinha coisa errada aqui. Os gritos, as mulheres que sumiam, os homens bem vestidos, mas nunca tive coragem de... Ela se cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, quantos bebês, quantas mães. A senhora pode nos ajudar. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Menina, eu tenho um irmão que visita uma vez por mês. Ele mora na cidade. Ele pode mandar a carta sem perguntar de onde veio. Foi assim que nossa aliança começou. Irmã Dolores não era má. Era só uma mulher amedrontada que tinha passado tanto tempo calada que tinha esquecido como denunciar o mal. Combinamos tudo nos mínimos detalhes. Irmã Dolores ia sair no sábado para buscar mantimentos na cidade, como fazia todo mês. Ia levar a carta escondida na cesta de compras e entregar para o irmão dela. Ana Beatriz teve que reescrever a carta, porque a primeira não tinha ficado boa. A letra dela era muito bonita, muito firme, de menina educada que estudou em colégio fino. Qualquer pessoa que visse ia desconfiar que não foi uma freira velha quem escreveu. Irmã Dolores nos orientou direitinho sobre como fazer. Olha aqui, meninas, ela disse. Vocês têm que pensar em tudo. A letra, a forma de escrever, até o jeito de assinar. Tudo tem que parecer de uma freira experiente, alguém que está há anos no convento. Dessa vez, Ana Beatriz caprichou numa letra mais trêmula, como de freira velha que já tinha vivido muito e visto coisas demais. Ela tremeu a mão de propósito. Fez a escrita mais irregular, como se fosse uma pessoa mais idosa e abalada pelo que estava denunciando. Irmã Dolores sugeriu o nome para assinar, Irmã Perpétua do Socorro, uma serva arrependida de Deus. E outra coisa muito importante, Irmã Dolores alertou. Vocês não podem de jeito nenhum colocar o endereço do convento na carta. Se o pai dela responder, quem vai ver primeiro? A Madre Sacramento. Ela sempre examina todas as cartas que chegam aqui antes de entregar para alguém. Aí pronto, descobrem tudo e nós três estamos mortas. A solução dela foi inteligente. Vocês vão colocar o endereço dos correios da cidade. Eu passo lá de vez em quando saio para fazer compras. Se chegar alguma resposta, eu pego sem ninguém desconfiar. Era um plano arriscado, mas bem pensado. Cada detalhe tinha sido considerado para proteger todas nós e garantir que a carta chegasse nas mãos certas sem levantar suspeitas dentro do convento. Eu fiquei impressionada com a irmã e me dei conta que se não fosse ela, a gente teria sido pega com toda certeza. Mas mesmo depois de tudo que planejamos, a Ana Beatriz nos disse: papai vai saber que sou eu, ele é astuto, disse enquanto dobrava a carta. Se for o caso, ele também vai saber que você está correndo perigo e que precisa agir rápido. O sábado chegou com uma chuva fina que deixava tudo escorregadio. Irmã Dolores saiu bem cedo, levando nossa esperança escondida no fundo da cesta.
Quando ela voltou, à tarde, estava pálida, mas determinada. Está feito, ela sussurrou quando passamos uma pela outra no corredor. Agora é rezar. 2 meses se passaram. A irmã Dolores foi 2 vezes aos Correios e nada. Ana Beatriz estava cada vez maior, mais próxima do parto e mais nervosa. Quando a menina chegou ao convento, a barriguinha dela já estava apontando. Toda semana ela perguntava se eu achava que o pai dela tinha recebido a carta, se ele ia fazer alguma coisa. Paciência, eu dizia, essas coisas levam tempo para investigar direito. Foi numa manhã fria que o mundo desabou sobre o convento Santa Teresinha. Ana Beatriz tinha entrado em trabalho de parto durante a madrugada. Eu estava cuidando dela há horas, quando ouvi a correria nos corredores. Gritos da Madre Sacramento, portas batendo, papéis sendo rasgados. Pela janela, vi Irmã Piedade correndo pelo pátio com uma mala na mão, tentando escapar pelos fundos. Não conseguiu. 2 homens a interceptaram antes mesmo dela chegar no portão. Eram carros oficiais, pretos, com homens de terno que tinham cara de quem não estava ali para brincar. O desembargador Vilela Santos tinha feito o dever de casa. Trouxe não apenas a polícia, mas também representantes do Ministério Público, da Vara da Infância e até um promotor de justiça. A carta da Ana Beatriz tinha caído em terra fértil. Quando os policiais chegaram à enfermaria, Ana Beatriz estava no meio das dores do parto. Irmã Piedade tinha abandonado a enfermaria na correria, me deixando sozinha para cuidar dela. Por favor, ela gritou quando viu os homens de terno. Não deixem levarem meu bebê. O desembargador, um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar severo, se ajoelhou ao lado da cama da filha com lágrimas nos olhos. Ninguém vai levar seu bebê, minha filha. Papai chegou. Ana Beatriz deu à luz uma menina linda, de olhos azuis como os dela. E dessa vez, quando a criança chorou, o choro ecoou pelo convento inteiro como um grito de liberdade. Quem fez o parto dela foi eu e a irmã Lourdes, outra noviça que trabalhava ali comigo. Nos dias que se seguiram, toda a verdade veio à tona. Os policiais encontraram os documentos que eu tinha visto, mas outros escondidos no porão, o famoso porão que era proibido para as noviças. Lá embaixo descobriram um arquivo completo do esquema. Listas com nomes de mais de 200 bebês vendidos ao longo de 15 anos. Famílias compradoras, valores pagos, certidões falsas, tudo organizadinho como um negócio qualquer. Também encontraram algo que me fez vomitar quando soube. Uma sala onde mantinham os bebês até conseguirem compradores. Às vezes por dias, às vezes por semanas. E nem todos sobreviviam à espera. Mas o pior ainda estava por vir. Nos fundos do convento, numa área que nós nunca tivemos acesso, os investigadores descobriram algo que até hoje me dá pesadelos quando penso. Um cemitério clandestino, pequenas sepulturas marcadas apenas com pedras numeradas. Dezenas delas. Bebês que morreram esperando compradores, bebês que nasceram doentes e não serviam para venda. E também algumas mães que morreram no parto e foram enterradas ali mesmo. Disseram que alguns corpos eles devolviam às famílias, mas as indigentes, indesejadas mesmo, para não dar problema com certidões oficiais, enterravam ali mesmo. Quando os peritos exumaram os corpos, encontraram restos mortais de pelo menos 40 crianças e 8 mulheres jovens. Algumas sepulturas tinham mais de 10 anos, mostrando que aquela monstruosidade vinha acontecendo há muito mais tempo do que imaginávamos. Rosa quase desmaiou quando soube disso. Meu Deus, Helena, ela me disse. Se meu menino não tivesse sido vendido, ele podia ter acabado ali. Era verdade. Os bebês que não encontravam compradores rapidamente, que ficavam doentes, que choravam demais, ou que simplesmente não agradavam os clientes, eram deixados para morrer, e depois enterrados como lixo naquele cemitério maldito. Ouvi falar que aquelas irmãs que não falavam com ninguém e sumiam, eram elas quem cuidavam do porão. A Madre Sacramento, quando confrontada com essa descoberta, teve a cara de pau de dizer que eram anjinhos que Deus chamou de volta,
e que ela estava apenas dando sepultura cristã para eles. Sepultura cristã? Em covas rasas, sem cruz, sem nome, escondidas como crimes. Aquilo mostrou a verdadeira face daquela mulher diabólica. A Madre Sacramento tentou se fazer de santa até o final. Dizia que era tudo pela obra de Deus, que estavam salvando crianças de famílias pobres e dando para famílias que podiam criar direito. Mas na hora que os investigadores mostraram as contas bancárias dela, repletas de dinheiro, a máscara caiu. Dr. Sebastião Rodrigues foi preso em flagrante, tentando queimar documentos no consultório. O covarde tinha assinado mais de 150 certidões de óbito falsas. E sabe o que mais me revoltou? Quando prenderam Irmã Piedade, encontraram na casa dela joias, móveis caros e até um carro, que ela nem dirigia na garagem. Tudo comprado com dinheiro do sofrimento das mães. Durante a investigação, eles conseguiram localizar algumas das mães que tinham passado por ali. Rosa, minha querida Rosa, estava vivendo numa cidadezinha do interior, trabalhando como doméstica e carregando a dor de ter perdido o filho. Quando o investigador contou para ela que o menino estava vivo, morando com uma família rica em Belo Horizonte, ela desmaiou, mas pelo menos soube a verdade. O mais triste é que muitas dessas mães nunca foram encontradas. Algumas tinham morrido, outras tinham sumido pelo Brasil afora, carregando a culpa de terem perdido filhos que na verdade tinham sido roubados. Das famílias compradoras, a maioria alegava que não sabia da origem criminosa das crianças. Diziam que pensavam ser adoções legais. Algumas até eram. Há famílias que realmente não sabiam de nada e amavam aquelas crianças como filhos verdadeiros. Mas outras sabiam exatamente o que estavam fazendo. Pagavam extra para escolher a cor dos olhos, o sexo, até a idade dos bebês. Essas foram investigadas também. Quando o escândalo explodiu, todas as noviças foram liberadas para voltar para as famílias. Eu tinha 22 anos, estava no convento há quase 6 anos e não sabia se minha avó ia me aceitar de volta. O desembargador Vilela Santos, num gesto que nunca vou esquecer, se ofereceu para me ajudar. Você salvou minha filha e minha neta, ele disse, e salvou centenas de outras crianças. Se sua família não te aceitar, você tem lugar na minha casa. Mas quando cheguei na cidadezinha onde minha avó morava, levando apenas a roupa do corpo e o coração cheio de cicatrizes, ela me recebeu de braços abertos. Menina, ela disse, me abraçando forte, graças a Deus você saiu daquele lugar. Eu nunca me perdoei por ter te mandado para lá. Foi aí que soube que minha avó tinha ouvido rumores sobre coisas estranhas no convento. Outras famílias da região tinham mandado filhas para lá, e elas tinham voltado, diferentes, traumatizadas, mas ela não tinha certeza de nada, e achava que eram só fofocas. Perdão, minha filha, perdão. Levei tempos para conseguir dormir direito, pesadelos com gritos de bebês, com a cara fria da Madre Sacramento, com o cheiro de incenso misturado com medo, mas aos poucos fui me reconstruindo. Minha avó Benedita me recebeu de braços abertos, sim, mas a vida era dura, precisava trabalhar. Comecei fazendo faxina nas casas das famílias ricas da cidade. Era trabalho pesado, mas eu estava acostumada. No convento a gente fazia de tudo. Foi numa dessas casas que minha vida mudou para sempre. A família Mendonça era dona de 3 fazendas de café, 2 fábricas de tecido e metade dos imóveis do centro da cidade. Dona Eulália Mendonça, viúva há 10 anos, comandava tudo com punho de ferro. A mansão tinha 2 andares, 15 quartos, jardins enormes e uma quantidade de empregados que eu nunca tinha visto. Ângelo Mendonça tinha 23 anos, formado em Direito em São Paulo, elegante como um galã de cinema, cabelos pretos penteados com brilhantina, sempre de terno bem cortado, sapatos lustrados. Cuidava dos negócios da família com competência, mas havia algo diferente nele, uma bondade nos olhos que não combinava com a frieza dos outros ricos, principalmente de sua mãe. O primeiro encontro foi numa manhã. Eu estava encerando o chão de mármore da sala, quando ele entrou.
Nossos olhos se cruzaram, e o mundo parou. Ele ficou ali parado, me olhando. Eu senti algo que nunca tinha sentido antes, uma quentura no peito que subia até as bochechas. Bom dia, ele disse, tirando o chapéu, e a voz dele era suave como veludo. Bom dia, Senhor Ângelo. Eu sabia quem ele era, mas nunca tinha ousado olhar no rosto dele. Mas aquele dia ele parou bem ali na minha frente. Eu não tinha para onde escapar. Dona Eulália apareceu no mesmo instante, mandando ele se trocar e me deixar trabalhar. Mas o estrago estava feito. A partir daquele dia, Ângelo arrumava qualquer desculpa para aparecer onde eu estava. Quando eu limpava a biblioteca, ele precisava pegar um livro. Quando eu estava no jardim estendendo roupa, ele ia passear. Sempre educado, sempre respeitoso, mas os olhos dele diziam muito mais do que as palavras. 3 semanas depois, numa tarde que Dona Eulália tinha saído para uma reunião na igreja, Ângelo me encontrou arrumando as flores da sala de jantar. Senhorita Helena, ele disse, chegando perto. Posso fazer uma pergunta? Meu coração disparou. Sim, senhor. A senhorita tem namorado? Não, senhor. Ele chegou mais perto ainda, tanto que eu podia sentir o cheiro da loção de barba dele. E gostaria de ter? Eu não consegui responder. Só consegui olhar dentro daqueles olhos verdes que me hipnotizavam. Foi quando ele segurou meu rosto com as 2 mãos, delicadamente, como quem segura um passarinho, e me beijou. Foi meu primeiro beijo, um beijo doce, cuidadoso, que fez minhas pernas bambearem e meu mundo virar de cabeça para baixo. Quando nos separamos, eu estava tremendo. Os dias foram passando, começou nossa paixão secreta. Ângelo encontrava formas de me dar presentes sem ninguém ver, flores do jardim deixadas no meu quarto, bilhetinhos escondidos entre as roupas que eu lavava, doces que ele trazia para os empregados, mas que eram só para mim. Nos beijávamos escondidos na despensa, no jardim depois que todos dormiam, na biblioteca quando não tinha ninguém. Cada encontro era uma mistura de paraíso e terror, paraíso por estar nos braços dele, terror de sermos descobertos. Eu e ele tínhamos medo da mãe dele. Certo dia ele me disse, Helena, eu estou perdidamente apaixonado por você. E eu por você, consegui murmurar. Dona Eulália começou a desconfiar quando percebeu que o filho estava diferente, mais alegre, cantarolando pelos corredores, parando para conversar com os empregados. Uma tarde, ela me flagrou saindo da biblioteca com os lábios vermelhos e o cabelo desarrumado. No dia seguinte, me chamou para uma conversa. Foi direta, sabia de tudo, não aceitava aquilo, e eu tinha 2 opções, parar com a palhaçada ou ser demitida na hora. Escolhi a segunda opção. Não ia trair o amor da minha vida fingindo que ele não existia. Saí daquela casa com o coração partido, mas de cabeça erguida. Voltei para a casinha da minha avó, que ficou furiosa quando soube que eu tinha sido demitida por estar de caso com o patrão. Foi um escândalo. Até um tapa bem dado na cara ela me deu. Menina burra, ela gritou. Você perdeu o melhor emprego da sua vida por causa de fantasias. Homem rico não casa com empregada. Ele faz isso com todas. Você já deveria saber. Não viu o tanto de meninas lá no convento? Abandonadas a Deus dará. Chorei 3 dias seguidos. Pensei comigo, a avó está certa. Eu estava cega de paixão. Mas eu e Ângelo nunca tínhamos nos entregado aos prazeres da carne. Uma vez quase aconteceu, ele subiu a mão pela minha saia. Mas foi somente isso. Então eu expliquei para minha avó que eu não poderia estar grávida. Achei que nunca mais veria Ângelo, que nossa história tinha acabado antes mesmo de começar. Até que numa madrugada, ouvi pedrinhas batendo na minha janela. Quase caí para trás. Era ele, do lado de fora da casa, com uma mala na mão e os olhos brilhando de determinação. Helena, ele disse quando abri a janela, eu larguei tudo. A empresa, a mansão, a vida de rico. Peguei meu dinheiro e vim te buscar. Vamos embora daqui e construir nossa vida longe de tudo isso. Foge comigo? Eu não posso viver sem você. Minha avó acordou com nossa conversa
e veio ver o que estava acontecendo. Quando viu Ângelo ali, ficou desesperada. Helena, não seja louca. Você vai jogar sua vida fora. E se ele se cansar de você? E se vocês passarem fome? Volte para o juízo. Mas eu já tinha me decidido. Peguei minha trouxa com as mudas de roupa, a Bíblia que minha avó me deu, e saí correndo para os braços do homem que eu amava. Eu vou com você para o fim do mundo, eu disse. Abraçados debaixo do luar, fugimos naquela mesma madrugada num ônibus para uma cidade vizinha onde ninguém nos conhecia. Ângelo tinha trocado uma vida de luxo por uma vida de amor. Eu tinha trocado a segurança da casa da minha avó pela aventura de construir uma família com o homem dos meus sonhos. Alugamos uma casinha simples com o dinheiro que ele tinha guardado. E ali naquela casa eu perdi minha inocência. Ah, como foi bom, meu Ângelo. Foi tão carinhoso. Eu não me importava com as dificuldades, contanto que a gente tivesse juntos. A gente ficou em lua de mel, ali naquela casinha simples. Nos casamos no cartório, com a dona Heloísa, proprietária da nossa casa de testemunha. O Ângelo era formado, poderia arrumar um bom emprego, mas ele não quis arriscar. Disse que a mãe dele poderia achar a gente e fazer de tudo para nos separar. Então ele decidiu viver uma vida anônima. O dinheiro que ele tinha trazido de casa já estava no fim, e ele decidiu arrumar um serviço como pedreiro. Foi o que conseguiu, servente de pedreiro. Eu virei faxineira de novo. Éramos pobres em dinheiro, mas ricos em amor. 2 anos de felicidade pura. 2 anos acordando abraçados, trabalhando duro durante o dia e fazendo planos para o futuro à noite. Ângelo aprendeu a carregar tijolo, misturar massa, e nunca reclamou. Eu limpava casas com o coração cantando, porque sabia que no final do dia, meu príncipe encantado estaria me esperando. Quando engravidei, nossa alegria foi completa. Mesmo passando dificuldade, mesmo eu trabalhando de barrigão e Ângelo fazendo hora extra na obra, éramos felizes como 2 passarinhos. Foi quando eu estava grávida de 7 meses que Dona Eulália apareceu na nossa porta. Aquilo sim foi uma surpresa que me fez o coração quase sair pela boca. Mais tarde ela me contou como nos encontrou. Desde que Ângelo fugiu, ela tinha contratado detetives para procurar o filho. E esses homens tinham descoberto tudo, toda a minha história no convento Santa Terezinha, como eu tinha denunciado o esquema. Coisa que eu nunca tinha contado, a não ser para o meu marido. O detetive tinha entregado um relatório completo para Dona Eulália meses antes, mas ela não conseguia aceitar que o filho tinha largado tudo por uma ex-freira. Na cabeça orgulhosa dela, eu só podia estar interessada no dinheiro da família, até que a vida fez uma dessas coincidências, que só Deus explica. Eu trabalhava fazendo faxina na casa da Dona Letícia Barbosa, uma senhora viúva que tinha amizade com as famílias ricas da região. Uma tarde, ela recebeu a visita de Dona Eulália para um chá. As duas conversavam, e Dona Letícia comentou: Eulália, você não imagina que moça trabalhadora eu encontrei. Uma menina que trabalhou num convento, lá na sua cidade mesmo. Ela me contou que aprendeu a fazer todo tipo de serviço lá, lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar de criança. Eu só aceitei ela para trabalhar aqui, porque ela garantiu que sabia fazer tudo, e realmente sabe. Dona Eulália quase derrubou a xícara, quando ouviu a palavra convento. E claro, eu não vi nada disso. Ela quem me contou depois, na mesma hora, ela soube que era eu. O detetive tinha contado tudo sobre a menina do convento que tinha conquistado o coração do filho dela, mas ouvir Dona Letícia, uma mulher respeitada, sem saber de nada, falar da minha honestidade, do meu trabalho duro, da minha luta, foi como se ela finalmente enxergasse a verdade. Letícia, ela disse, tentando disfarçar a emoção, onde essa moça mora. No mesmo dia, Dona Eulália veio atrás de nós. Quando bati o olho nela parada na nossa porta, com um vestido de seda preto, as joias reluzindo e os olhos vermelhos de tanto chorar, quase desmaiei. Helena, ela disse, com a voz embargada, podemos conversar? Ela olhou para meu barrigão e começou a chorar.
Meu filho está com você. O detetive me contou tudo sobre você. Sobre sua coragem no convento. Sobre como você salvou centenas de crianças. Ela desandou a chorar. Eu recolhi ela e pedi para se sentar no nosso sofá simples. Dona Eulália, a senhora quer um copo d'água? Não, filha. Eu preciso te pedir perdão. Ela enxugou as lágrimas com um lenço bordado. Durante muito tempo, eu achei que você era uma aproveitadora. Achei que tinha seduzido meu filho para se dar bem na vida. Ela pausou, olhando ao redor da nossa casinha humilde, as paredes descascadas, os móveis velhos, o chão de tábua corrida. Mas quando o detetive me trouxe a verdade sobre você, quando eu soube que você realmente tinha denunciado aqueles criminosos, que tinha salvado crianças, que era uma heroína, ela balançou a cabeça. E hoje, ouvindo Dona Letícia falar de você sem saber quem você era para mim, eu finalmente entendi. Entendeu o quê, Dona Eulália? Que meu filho não se apaixonou por uma interesseira. Ele se apaixonou por uma mulher de verdade. Uma mulher corajosa, trabalhadora, honesta. Ela segurou minhas mãos. E que se vocês estão aqui, nesta casa simples, passando dificuldade, é porque o amor de vocês é verdadeiro. Se você fosse interesseira, já teria me procurado pedindo ajuda. Foi nesse momento que ouvimos passos apressados do lado de fora. Ângelo tinha chegado da obra e visto o carro de luxo parado na frente da nossa casa. Meu coração gelou. A porta se abriu com estrondo e Ângelo entrou correndo, suado, com as roupas sujas de cimento, os olhos desesperados. Helena, o que está acontecendo? Vi o carro da... Ele parou de supetão quando viu a mãe sentada no nosso sofá, chorando. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Dona Eulália se levantou devagar, olhando para o filho que mal reconhecia. O Ângelo elegante havia virado um operário, mãos calejadas, pele queimada de sol, músculos definidos pelo trabalho pesado, mas os olhos continuavam os mesmos, cheios daquela bondade que eu tinha me apaixonado. Ângelo, ela disse, com a voz quebrada. Filho, vim pedir perdão. Para você e para Helena. Ângelo ficou parado ali, tenso, como um animal pronto para proteger a cria. Ele se colocou entre mim e a mãe, instintivamente. Se a senhora veio aqui para tentar nos separar, não meu filho. Dona Eulália estendeu os braços na direção dele. Vim para trazer vocês de volta para casa. Eu estava errada sobre tudo. Procuro você há tempos e não encontrava. Ângelo olhou para mim, depois para a mãe chorando, e foi quando ele percebeu que não havia hostilidade ali. Havia arrependimento, havia dor, havia amor. Devagar, ele se aproximou da mãe. Mãe, a senhora aceita a Helena? E nosso filho? Aceito e peço perdão a ela. E a você, por ter sido tão orgulhosa e cega. Dona Eulália segurou o rosto sujo do filho, com as mãos enluvadas. Meu menino, você largou tudo por amor, e ela aceitou viver na pobreza por amor. Isso não é interesse. Isso é o que eu e seu pai tivemos. É amor verdadeiro. Foi quando Ângelo desabou nos braços da mãe, e os dois choraram juntos ali na nossa sala humilde, enquanto eu, com meu barrigão, chorava também, sabendo que nossa família finalmente estava curando uma ferida. Agora vocês vão comigo, disse Dona Eulália, enxugando as lágrimas. Peguem suas coisas. Não tínhamos muito o que pegar. Ângelo juntou as ferramentas dele numa caixa de madeira. Eu dobrei nossas poucas roupas numa mala velha. Separei as roupinhas que estava preparando do enxoval do nosso bebê. E em 15 minutos, toda a nossa vida de 2 anos estava arrumada. O carro de Dona Eulália era um Ford preto reluzente, com banco de couro e motorista de libré. Eu nunca tinha andado numa coisa dessas. Ângelo me ajudou a entrar. Cuidadoso com minha barriga, minha sogra falou para o motorista dar as chaves para o meu marido, que sorriu de emoção. Ele não dirigia há muito tempo. Dava para ver que ainda não acreditava no que estava acontecendo. Durante o trajeto, Dona Eulália não parou de falar. Contou como tinha sofrido esses 2 anos,
Como tinha percebido que estava errada, como queria compensar. Falava que foi Deus quem a levou ali na casa da dona Letícia, pois ela ficou meses sem sair para lugar nenhum. Foi então que ela sentiu de ir. E aconteceu o que aconteceu. A alegria dela era de saber que faltava pouco tempo para ela conhecer o neto. Quando chegamos na mansão, foi como voltar para o outro mundo. Os empregados se curvaram respeitosamente quando nos viram descer do carro. Dona Eulália fez questão de apresentar oficialmente. Esta é Helena, minha nora, e este é meu filho Ângelo, de volta para casa. O primeiro cuidado dela foi chamar Dr. Afonso, o melhor médico da cidade, para me examinar. Eu estava nervosa, fazia tempo que não via médico, e com meu histórico no convento, qualquer homem de jaleco branco me dava calafrios. Mas Dr. Afonso era diferente. Velhinho bondoso, de cabelos brancos e mãos suaves, que me examinou com todo cuidado e disse que eu e o bebê estávamos perfeitamente saudáveis. Dona Eulália fez questão de preparar o nosso quarto. Era o antigo quarto de Ângelo mesmo, mas reformado para um casal. Cama nova, móveis novos, até roupas novas ela tinha mandado fazer para mim. 2 dias depois, fomos visitar minha avó. Até mesmo minha sogra quis ir, segundo ela queria conhecer a mulher que tinha me criado e pedir perdão pelo desentendimento. O reencontro com vó Benedita foi emocionante. Quando ela viu o carro parar na frente da casa e viu eu saindo toda arrumada e com barrigão, com Ângelo de terno ao meu lado e uma senhora elegante atrás, quase desmaiou. Menina, que susto você me deu. Pensei que nunca mais ia te ver. Vó, esta é Dona Eulália, minha sogra. Ela veio pedir sua bênção. Dona Eulália, que nunca tinha pisado numa casa tão simples, a não ser a nossa naquele dia, se comportou como uma rainha. Elogiou a limpeza, provou o café que minha avó ofereceu e disse: Dona Benedita, a senhora criou uma neta maravilhosa. Peço perdão por ter demorado tanto para reconhecer isso. Minha avó, que sempre teve medo de gente rica, ficou derretida. Dona Eulália, eu sempre soube que minha Helena era especial. E agora vou ser bisavó. As duas conversaram por horas. Dona Eulália contou como tinha sido injusta. Minha avó confessou que tinha ficado desesperada quando eu fugi. No final viraram comadres. Quando a criança nascer, disse Dona Eulália, a senhora tem quarto reservado na minha casa. Quero que ajude a cuidar do meu neto. Semanas depois, numa madrugada de novembro, as dores começaram. Dr. Afonso já estava avisado e chegou em casa em minutos. Dona Eulália tinha preparado tudo, lençóis fervidos, remédios, tudo do bom e do melhor. O parto durou 6 horas. Ângelo ficou nervoso que nem barata tonta, andando de um lado para o outro. Dona Eulália segurava minha mão e rezava. Minha avó, que tinha vindo passar uns dias ali, preparava chás calmantes. Quando finalmente ouvi o primeiro choro do meu filho, desabei em lágrimas. Depois de tudo que eu tinha passado no convento, ouvindo bebês chorarem e sendo arrancados das mães, ali estava o meu bebê chorando alto e forte, ficando comigo. É um menino, gritou o doutor. Um menino lindo e saudável. Quando colocaram aquele serzinho rosado e gritão no meu colo, senti que minha vida finalmente estava completa. Ângelo se ajoelhou do lado da cama, chorando igual criança, tocando a cabecinha do filho com dedos trêmulos. Como vamos chamar ele? Ele perguntou. João, eu disse sem hesitar. João Ângelo Mendonça. Dona Eulália segurou o netinho nos braços e proclamou. Este menino vai ser príncipe na nossa família, e não vai faltar nada para ele. E realmente não faltou. João cresceu rodeado de amor, mimo e todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar. Mas principalmente, cresceu sabendo que era fruto de um amor verdadeiro, que venceu preconceito, orgulho e diferenças sociais. Mas não foi somente o João que tivemos. Deus nos abençoou com mais 4 filhos, Frederico, Maria Eulália, Carlos e o caçula José. O nome da nossa única filha foi escolhido com muito carinho. Maria Eulália homenageava 2 mulheres importantes da minha vida,
Minha Santa Mãezinha Maria, que perdeu sua jovem vida aos 12 anos para que eu pudesse nascer, e minha querida sogra Eulália, que provou que nunca é tarde para reconhecer os erros e pedir perdão com humildade. No total, fomos abençoados com 5 filhos. Uma família numerosa e cheia de amor. Quando João nasceu, eu e Dona Eulália viramos muito amigas de verdade. Ela me ensinou muito sobre os negócios da família, como funcionavam as fazendas, as fábricas, os aluguéis, os investimentos. Eu nunca fui de ser apenas madame sentada tomando chá. Ajudava no que podia. Revisava as contas. Conversava com os administradores. Ângelo ficava impressionado com minha facilidade para números, mesmo estudando apenas o básico. Foi quando eu estava grávida do Frederico, que minha sogra nos surpreendeu com uma novidade. Dona Eulália, aos 59 anos, tinha se apaixonado por Dom Ricardo Vasconcelos, um fazendeiro viúvo de 65 anos, dono de terras no interior de São Paulo. Helena, ela me contou, toda corada como uma mocinha, eu achei que nunca mais ia sentir isso no coração. Dom Ricardo era um homem elegante, educado, que tinha perdido a esposa há 9 anos e estava sozinho numa fazenda imensa. Eles se conheceram numa festa na casa de amigos comuns e foi paixão à primeira vista. O casamento foi um acontecimento na cidade. Igreja lotada, festa na mansão com mais de 200 convidados, eu grávida de 6 meses servindo de madrinha. Dona Eulália estava radiante, parecendo 10 anos mais nova. Depois da lua de mel, ela veio nos dar a notícia, ia morar na fazenda de Dom Ricardo, no interior de São Paulo. A mansão fica para vocês, ela disse. É de direito mesmo. Ângelo é meu único filho. E eu quero que vocês criem meus netos aqui, onde eles têm raízes. Foi estranho quando ela se foi. De repente aquela casa enorme era realmente nossa. Eu, que tinha crescido numa casinha de taipa, agora era dona de uma mansão com 15 quartos. A primeira coisa que fiz foi convidar vovó Benedita para morar com a gente. Ela tinha 72 anos e ainda lavava roupa para fora, com aquelas mãos já todas deformadas de artrite. Vó, venha ficar conosco. A senhora já trabalhou demais na vida. Ela veio sem pensar 2 vezes, mas trouxe toda a inquietação dela junto. Não conseguia ficar parada. Varria pátio, regava plantas, ajudava na cozinha. Eu sempre dizia, vó, a senhora não é empregada aqui, é da família. Mas ela era assim mesmo. Não sabia viver sem trabalhar. Vovó Benedita ficou conosco 16 anos. Viu todos os bisnetos crescerem. Ensinou eles a fazer sabão de cinza. Contou histórias da época dela. Rezou o terço toda noite com a criançada. O fim dela foi rápido. Começou com uma tosse que não passava, que foi piorando até virar uma bronquite danada. Na época, a gente não tinha os recursos médicos de hoje. Paguei o melhor tratamento que pude, mas a tosse foi virando pneumonia, e a pneumonia foi tomando conta dos pulmões dela. Morreu numa noite de inverno, aos 88 anos, em uma cama de hospital. Fizemos um velório bonito para ela. A igreja ficou cheia de gente, lavadeiras que trabalharam com ela, famílias que ela tinha ajudado, amigos de longa data. Até hoje, eu visito o túmulo dela, levo flores e conto as novidades da família. Sabe outra coisa que me marcou muito ao longo desses anos? Quando voltei para a cidade com Ângelo, descobri que meu nome estava numa lista. As autoridades também estavam me procurando. O escândalo do convento Santa Teresinha ainda iria me assombrar. Promotores, juízes, investigadores, todo mundo queria ouvir as testemunhas que tinham vivido aquele horror de perto. E eu era peça-chave na investigação, porque tinha sido eu quem descobriu os documentos, quem tinha ajudado Ana Beatriz a escrever a carta que derrubou o esquema todo. Lembro como se fosse ontem do dia que o oficial de justiça bateu na porta da mansão. Dona Eulália ficou nervosa, pensando que era algum problema com os negócios, mas o homem veio me procurar. A senhora é Helena Santos, conhecida como Irmã Maria das Dores, ex-noviça do convento Santa Teresinha? Meu sangue gelou. Ângelo segurou minha mão e disse,
O que quer com minha esposa? Senhor, ela é testemunha principal no julgamento. Precisa depor no tribunal. Fui chamada para depor 2 vezes. Aqueles dias no tribunal foram alguns dos piores da minha vida. Ter que sentar naquele banco das testemunhas, com a Madre Sacramento me encarando com ódio do banco dos réus, contar tudo de novo, foi como arrancar a ferida cicatrizada e deixar sangrar. O promotor me fez perguntas sobre cada detalhe. Como eu tinha descoberto os documentos, o que eu tinha visto no escritório dela, como eram tratadas as meninas grávidas, o cemitério clandestino. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Mas quando olhei para a plateia e vi Rosa ali, sentada na primeira fileira, minha querida Rosa que tinha reencontrado o filho, eu encontrei forças para continuar. Falei por ela, pelas outras mães que tinham sido enganadas, pelos bebês que tinham sido vendidos como mercadoria, pelas moças que perderam a vida naquele lugar horroroso. Ângelo me acompanhou nas 2 vezes, sentado ali atrás de mim, me dando força só com o olhar. Dona Eulália também veio, indignada com o que tinha ouvido sobre o convento. Como é que ninguém desconfiou disso antes? Ela dizia. Como é que a igreja permitiu? O julgamento final foi uma comoção. Madre Sacramento foi condenada a 25 anos de prisão. Quando o juiz leu a sentença, eu desabei em lágrimas. Não de alegria, mas de alívio. Finalmente, depois de tanto tempo, a justiça tinha sido feita. Saí daquele tribunal sabendo que tinha cumprido meu dever. Que todas aquelas noites mal dormidas, todos aqueles pesadelos, toda aquela dor, tinha valido a pena. Lá eu reencontrei também a Ana Beatriz, e mantivemos contato por muitos anos. Ela casou com um advogado bom, teve mais 2 filhos, e dedicou a vida inteira a ajudar crianças abandonadas. Montou uma fundação que até hoje ajuda mães solteiras e órfãos. A filha que nasceu no convento, Beatriz Maria, cresceu sabendo toda a história. Hoje é promotora de justiça, especializada em crimes contra crianças. Meu trabalho começou antes mesmo de eu nascer. Ela me disse numa das últimas vezes que conversamos. Ana Beatriz morreu há 5 anos, de câncer. Fui ao enterro dela, em Belo Horizonte. No final da missa, Beatriz Maria veio falar comigo. Tia Helena, ela disse, sempre me chamou de tia. Obrigada por ter salvado minha mãe. E por ter salvado a mim. Chorei tanto naquele dia, esqueci de te falar dos outros. Te falei apenas da madre, que foi condenada a 25 anos de prisão. Inclusive fiquei sabendo 10 anos depois que ela morreu na cadeia. Irmã Piedade pegou 15 anos, mas saiu em 7 por bom comportamento. Dr. Sebastião se matou na prisão antes do julgamento. Deixou uma carta confessando tudo e pedindo perdão às famílias. Covarde. Mais de 30 pessoas foram condenadas, incluindo funcionários do cartório que falsificavam documentos e até um delegado que recebia propina para não investigar denúncias. Nossa querida irmã Dolores foi considerada heroína da investigação. Assim como eu, ela testemunhou contra todas as outras freiras envolvidas e ajudou a localizar famílias de vítimas. Depois do julgamento, ela deixou a vida religiosa e se casou com um rapaz que trabalhava nos Correios. Meus filhos me deram 9 netos e tenho 8 bisnetos, 3 tataranetos, a casa sempre cheia, sempre com barulho de criança, sempre com amor. Meus netos mais velhos às vezes me perguntam detalhes do que passei. Querem entender como alguém pode fazer tanta maldade em nome de Deus. Vó, minha neta Natália me perguntou outro dia, como a senhora conseguiu não odiar a igreja depois de tudo isso? Por quê? Eu respondi, pessoas más existem em todos os lugares, minha filha. Na igreja, no governo, na escola, em todo canto. O que não pode é a gente deixar as pessoas más estragarem nossa fé no que é bom. E é verdade. Eu continuo acreditando em Deus. Não no Deus cruel que a Madre Sacramento pregava, mas no Deus do amor, da justiça, da proteção das crianças. O caso do convento Santa Teresinha mudou as leis do Brasil. Hoje existe fiscalização rigorosa de orfanatos e conventos. Existe um sistema de adoção controlado pelo Estado.
Existe punição severa para quem vende crianças, mas eu sei que ainda acontece, em outros lugares, de outras formas. Por isso é importante contar essas histórias, para as pessoas saberem, ficarem alertas, não deixarem acontecer de novo. Várias vezes, ao longo dos anos, jornalistas vieram me procurar querendo fazer matérias sobre o caso. Eu sempre recusei. Não queria ser famosa por causa da desgraça. Mas agora, aos 78 anos, sentindo que meu tempo está chegando ao fim, resolvi contar, para deixar registrado, para honrar a memória das mães que sofreram e dos bebês que foram vendidos, e principalmente para que vocês, pessoas mais novas, fiquem atentas. O mal sempre encontra um jeito de se disfarçar. Às vezes vem vestido de santo, às vezes vem vestido de autoridade, às vezes vem vestido de pessoa que só quer ajudar. Abra o seu olho, minha filha. Abra o seu olho. E para quem assistiu até aqui, temos algo muito especial para compartilhar com vocês. Depois de tantos pedidos, tantos e-mails e comentários sobre as dúvidas da menopausa, o pessoal do canal se dedicou a criar um verdadeiro tesouro, o e-book Menopausa, o guia completo. Minha filha, você não precisa mais sofrer com ondas de calor, problemas de sono, a questão da baixa libido, ou a dúvida sobre a reposição hormonal nesta fase delicada. Reunimos os 5 suplementos que realmente funcionam, sem enrolação, baseados em ciência e testados por milhares de mulheres. É como ter uma amiga experiente te guiando pela mão nessa jornada. Além de entender direitinho o que é essa tal de menopausa, nesse guia você vai encontrar mais 2 bônus, uma fórmula específica para cabelos não ficarem brancos, e como acabar com o melasma de uma vez por todas, aquelas manchinhas desagradáveis que acabam com nossa autoestima. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas informações, explicar direitinho os benefícios, os protocolos de uso e o que precisa de receita médica ou não. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Para conhecer esse livrinho que preparamos e dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena na menopausa, é só clicar no link que está fixado aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.